Minha amiga Marisa acabou de entrar. Marisa, hoje a gente vai falar de teatro. Lembrando da gente no teatro. Olha o pessoal do Cine Teatro aí que acabou de chegar. Olha, Ivana, boa noite. O meu convidado acabou de chegar. Hoje o assunto é teatro. E eu vou pra lá de especial. Olha o Sinésio aí, o Marcelo Fantini, boa noite. Manda um aviãozinho pra galera e vamos chamar a turma para poder falar de teatro, falar dessa arte incrível. Obrigado, Marcelo. Rosilene, boa E noite. aí, bom, querido? Tudo bem, meu querido? Tudo e você, querido? Pô, obrigado aí por esse dia especial comemorar contigo. Tamo junto. Ah, maravilha. Eu que agradeço por você ter aceito o meu convite e aproveitar que ele está aí, ó, acabou de chegar o Alexandre Lino. Muito obrigado, Lino, por proporcionar esse nosso encontro. Meu divo, ator maravilhoso, bom de dirigir, bom colega de cena. É um muito querido, muito talentoso. Sou muito fã dele. Concordo Alexandre Lino. plenamente. E vamos Roberta lá. Piccolo, minha prima. Tem uma Olha a galerinha galera querida. chegando, ó. Um beijão. E para você que acabou de entrar, vou apresentar o Evelyn. meu convidado para lá de especial. Carioca, ator, diretor, ele carrega em seu currículo diversos sucessos no teatro e na TV. Com passagem também pelo cinema, o professor Neco é querido por todos os seus alunos e também pela classe artística. Em comemoração ao Dia do Artista de Teatro, ele aceitou o convite da Live do Bonfim e contará toda a sua trajetória artística. Senhoras e senhores, o meu, o seu, o nosso Ernesto Piccolo. Querido, obrigado. Muito obrigado, Ernesto, por esse dia tão especial. Conta pra gente tudo que esse dia representa para você, o Dia do Artista do Teatro, principalmente esse ano que nós estamos comemorando com todos os teatros fechados. Fala um pouquinho dessa data, da importância para a gente. Bom, o teatro, para a minha vida, ele foi muito importante. Com 12 anos, eu entrei para o teatro e comecei a fazer ininterruptamente. Aos 15 anos, já fazia peça no tablado com a Maria Clara Machado. Aprendi tudo no tablado assim, de teatro. O teatro mudou minha vida assim, radicalmente, botou ela colorida. A profissão do artista, desse bravo guerreiro incansável, que o time nunca está ganho nada, né? Essa fragilidade que a gente tem de estar se expondo. Né? Hoje em dia eu até sou mais diretor, então eu consigo até ver com mais distanciamento esse envolvimento do ator, entendeu? No processo criativo, né? Nesse voo solitário, né? Muitas vezes tendo que se expor e tendo que buscar a personagem. Isso tudo é muito mágico, muito imprescindível na vida humana, né? Ele é fundamental. Então, hoje é um dia muito especial, um dia que a gente tem que parabenizar os bravos guerreiros, os lutadores, os vocacionados, as pessoas que correm atrás realmente desse sonho, né? Que é um sonho, uma coisa que começa sem a gente saber se vai dar certo ou não, e essa batalha diária que a gente vai sendo obrigado a fazer para manter o nosso espaço e conquistar novos espaços, é uma luta insana, é um trabalho louco, e aí é um trabalho muito em conjunto, né? Você depende de muita gente também, né? Ao mesmo tempo que você tem um voo solitário, para tudo dar certo, você precisa da equipe toda estar muito junta e muito unida. Então, o dia do teatro, do artista, de uma maneira geral, ele tem essa abrangência também, né? Não só dos atores e das atrizes, mas de todas as pessoas que vivem do ofício de fazer teatro, né? De fazer essa arte. E falando em teatro, óbvio que o nosso diretor e ator Ernesto Piccolo, que está aqui hoje conosco, eu estava pesquisando a sua vida, fazendo aquele famoso stalkear, que a garotada sabe bem o que, que é, e vi que você passeia pela comédia romântica, o infanto-juvenil, o drama, são vários gêneros. Existe uma diferença de dirigir infanto-juvenil, comédia romântica, drama? Fala um pouquinho pra gente, diretor. Olha, eu adoro contar história. Uhum. Adoro contar história para adulto, adoro contar história para criança. Adoro quando tem que forma essa junção de profissionais com disposição para contar história. Isso me fascina.
Sim. E assim, a minha preocupação sempre é em conseguir comunicar e da gente conseguir, com todos os trabalhos que eu faço, apesar de ser drama ou de comédia, é de ver uma luz no fim do túnel. Eu não faço nada que seja para dizer que a humanidade se fudeu, não vai ter jeito, acabou o mundo, eu não consigo. Porque eu gosto de trabalhar muito. Eu geralmente ensaio 2 ou 3 peças por dia. Eu faço meus horários divididos assim, de 10 às 2, uma, de 3 às 7, outra, de 9 à meia-noite, outra. Quando eu estou trabalhando bastante, né? Mas sem estar nesse momento pandêmico. Então é uma coisa que eu faço. É uma coisa que eu gosto muito e que eu faço como se fossem brinquedos diferentes, sabe, Bonfim? Eu vou brincar um pouco de fazer 3 diferentes do melhor. peças ensaiando por dia. Imagina, 3 gêneros diferentes. Eu vou Não é brincando. brincadeira. É como se fosse para brincar de coisas diferentes. É como se eu fosse fazer uma aula de música, depois uma aula de dança, depois uma aula de teatro. É como se eu fosse. Então, eu estou com um elenco diferente, uma história diferente, pessoas envolvidas diferentes, contando histórias diferentes. Então, não fica nem monótono, porque você sai para criar outras coisas, entendeu? A sensação que você está sempre buscando o novo e que você está sempre em diferentes universos, né? Isso, eu vou brincar de coisas diferentes. Então, chega uma hora que eu estou brincando de castelo, de bruxas, de fadas, não sei o quê. Depois eu vou brincar de uma mulher que está com câncer morrendo. Depois eu vou contar a história de um amor que não deu certo. E aí eu vou contando histórias. Isso me deixa... eu sou imperativo, sabe, Bonfim? Eu sempre fui muito... Nós. Eu Eu era de também fazer muitas sou. coisas, não consegui fazer nada. E o teatro eu consigo. Então eu vou para o lugar, eu sou capaz de ficar 4 horas, 3 horas lá, naquele jogo, muito feliz, muito gostoso, passa muito rápido. Eu E nem é um vejo. universo encantador, né, Ernesto? Você se sente tão bem no teatro, né? O teatro realmente ele é um templo, né? Ele E é dá muito aquela doido, sensação sabe, de Bonfim? liberdade, de aceitação, de acolhimento. E quando eu era ator só, que eu não pensava em dirigir, que eu vi o Damião, o Carlos Wilson, que foi um grande diretor de teatro jovem nos anos 80, que fez Capitães da Areia, Os Doze Trabalhos de Hércules, Sim. Hoje é Dia de Rock, A Visita da Velha Senhora. Ele fez um monte de peça, era um grande mestre. E eu ficava sentado como ator, olhando e falando, meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir dirigir, eu quero estar em cena, eu quero ir lá fazer, eu não ia aguentar ficar aqui só. Aí, quando eu comecei a dar aula, a trabalhar o ator, a pensar como é que seria a melhor maneira de experimentar, contar a história, que eu comecei a assumir a posição do diretor, né? Eu comecei a ficar muito fascinado. É um caminho sem volta. Hoje em dia, eu penso muito quando eu vou ser ator, porque vai me cercear a minha liberdade de trabalhar como diretor, entendeu? Então, E eu o penso trabalho do assim, ator é extremamente importante, mas o trabalho do diretor também é muito importante, né? Eu também, eu sou ator, e a direção faz toda a diferença. A questão de movimento, a questão de caminhar pelo palco, a percepção do espaço. O diretor tem essa percepção que muitas vezes o ator não tem. Tem uma diferença muito grande entre você atuar e dirigir. e como diretor, eu brinco de todos os atores. Eu faço todos os personagens junto com os atores, assim, Sim. praticamente. Eu vou brincando e vou criando. E muitas vezes, quando eu estou tentando explicar uma coisa que eu não consigo ser claro, eu vou e faço, às vezes, entendeu? É mais ou menos assim, que às vezes você pega um Rebouças para explicar fazendo. E eu tive uma escola, a Maria Clara Machado, ela Sim. fazia todas as personagens. Hum, É uma escola. Uma vez eu fui fazer uma leitura na casa da dama Bibi Ferreira, tive a honra de presenciar uma leitura, e eu fui lá, né, ator, né, diretor, achando que eu ia ler uma peça, que ela ia me dar um personagem para ler, já tinha feito tudo, estava tudo preparado. Ela leu a peça inteirinha, Bonfim. Ela lia as rubricas e as personagens, e fazia todas as personagens. Então era a Dona Bibi representando, lendo a história para mim, todos os personagens e comendo jujuba. Eu saí de lá e falei, meu Deus, que coisa de louco, que isso, que louco. Porque eu hoje, se eu recebesse um grupo de atores, eu sim. dividiria, botaria, lê você esse, lê você esse. Eu não iria ler todos os personagens. Mas nessa escola tinha muito isso. E a Clara, ela vinha e fazia, era um chapéuzinho, meio metro de talento, de vibração, cheia de energia. E ela fazia tudo, ela fazia desde o Coelho que fugia até o João e Maria, o Bruno, o músico alto.
eu tive muita alegria, eu sou muito grato por ter conseguido vivenciar a experiência de estar comungando arte com a Maria Clara Machado, como com o Flávio Rangel, como com o Carlos Wilson, essas pessoas que passaram na minha vida, assim, enquanto ator. Enquanto ator, eu trabalhei com muitos diretores, de Paulo Reis até Zé Renato. Eu fui fazendo Damião, Maria Clara Machado. Eu fiz muito teatro, muito teatro. E eu tive a sorte de trabalhar com muitos diretores e muitas maneiras de se fazer teatro, entendeu? Antônio Pedro, Ricardo Blatt, Anselmo Eu Vasconcelos. separei para o nosso final da nossa live uns nomes, tem 10 nomes que eu separei, que depois você vai ter que falar a importância dessa pessoa para o teatro brasileiro. Alguns nomes já saíram aí, com 11 minutos de live já saíram alguns nomes. Bem, os trabalhos mais recentes do nosso diretor Ernesto Piccolo, Simples Assim, O Fantasma Autoral. Temos também a História de Nós Dois, Bete Carvalho, o musical. Fake é tudo mentira. Ele vai contar tudo pra gente, mas antes eu separei algo meio inusitado, que é uma parceria sua, que eu achei muito bacana e eu quero que você fale pra gente, e a sua relação com Ricardo Blatt. Houve um projeto, um serviço social entre vocês com o espetáculo Homens, Santos e Desertores, com apresentação gratuita em diversas capitais, cidades brasileiras, entre elas Macapá, Vitória, Belo Horizonte. Quero que você fale um pouquinho dessa questão do serviço social, dessa parceria com o Ricardinho para os mais íntimos, né? Bom, essa família Blatt é uma loucura na minha vida. O Ricardo Blatt é um dos melhores atores que eu conheço. Sim. E o Rogério Blatt foi meu parceiro no palco social, nas oficinas de criação de espetáculo, durante 18 anos. Nessas oficinas, nós fizemos 22 espetáculos. Dentre outros espetáculos, todos em termos ligados à cidadania. Desde racismo, preconceito. A gente falou sobre tudo, geralmente com temas que a gente propunha no começo das aulas, das oficinas, que era uma prática de montagem. Eu já conheci o Ricardo de trabalhos, né? Eu já conheci o ator Ricardo Blatt muito, mas eu tive uma relação muito íntima, criativa com o Rogério e com o Ricardo também. Foi uma loucura que a gente vivenciou durante o processo das oficinas. Nós trabalhamos durante 18 anos juntos e é uma parceria que eu quero para o resto da minha vida, que é um colega, uma minha família, que eu escolhi também, entendeu? Então, assim, nos Homens, Santos e Desertores, foi o primeiro texto mais sério, assim, do Bortolotto, que eu dirigi, que é muito brabo. Eu tinha muitos choros durante o processo de ensaio, porque é uma história muito triste, assim, é uma história muito emocionante, mas é uma porradona, assim. E o Ricardo Blatt é aquele ator que você sabe que ele não tem limite, ele se entrega de corpo, alma e mais um pouco, né? É uma pessoa que vai embora, se você deixar, ele não volta nunca mais. Então, junto com o Nelson, que foi um dos alunos da gente durante as oficinas, entendeu? Então, foi um momento muito bacana. Antes do Ricardo entrar, quem fazia era o Rodolfo Bottino. E aí, quando o Rodolfo veio a falecer, e aí o Ricardo veio tomar conta e continuar esse projeto. Mas a gente estava fazendo fake. A gente estava, agora na pandemia, a gente estava fazendo fake, que era o texto do Rogério Blatt. Sérgio Copacabana, não é, Ernesto? Sérgio Exatamente. Era Estela Miranda, o Ricardo Blatt e o Tadeu Mello. Era um elenco maravilhoso também. E a gente parou, e aí parou por causa da pandemia também. Mas era uma delícia, um processo criativo ali, nossa. Imagem. Quer dizer, parou esse espetáculo, mas o nosso Ernesto não parou, porque mesmo com pandemia ele está trabalhando e nós vamos chegar lá, que é um infanto juvenil que eu já pesquisei, mas vamos chegar lá. Bem, agora nós vamos passar para uma parte da sua história que com certeza você deve guardar com muito carinho, porque você foi o diretor responsável por Andança Bete Carvalho, o musical.
No ano em que ela completou 50 anos de carreira, a nossa eterna Beth Carvalho ganhou um musical para chamar de seu, que eu pude assistir e que foi incrível, que mesclava a história dela, tinha partes divertidas, era maravilhoso. Eu quero que você fale dessa emoção de falar da eterna Beth Carvalho. Bom, deixa eu te falar, é um conjunto de emoções, sabe, meu filho? Porque esse texto, quem escreveu foi o Rômulo. O Rômulo era um aluno meu das oficinas, com o Rogério. Ele fez durante uns 5, 8 anos. Passaram-se uns anos, ele foi embora na carreira dele, fazer outras coisas. Passaram-se uns anos, ele me convidou para dirigir o Beth Carvalho. Bom, eu sou fã da Beth Carvalho desde os comícios pelas Diretas Já, que alguns eu tive a honra de apresentar, no qual ela estava presente. E ela é uma cantora incrível, engajada, uma vida linda, não sei o quê. Quando eu li a história que o Rômulo fez da biografia dela, Sim. e eu fiquei muito emocionado, porque estava ali tudo contado, do momento político também, junto com a vida dela, das fontes, de onde ela bebeu, tudo que ela vivenciou. E ela, parceira. E aí eu tive uma reunião com ela na casa dela, com o Rômulo, dei uma entendida nas coisas. E assim, quando antes de estrear, um mês de ensaio, ela não estava podendo sair, nós fomos no playground da casa dela e fizemos o elenco inteiro passar a peça inteira para ela. O ensaio. A bichinha ficou tão emocionada. Ela ficou tão emocionada. Porque, assim, a gente toma muito cuidado de tomar conta de todas as coisas que passaram na vida dela, das personagens. E é uma história que ela conta tudo, né? Você lembra do encontro dela com Cartola, do encontro dela com todos eles da vida que fizeram parte da história dela, né? Então, foi muito emocionante. E eu tive a sorte também, de ter o Rio do Hora como maestro, que é o maestro dela, de me ajudar a fazer a triagem dos atores, que eu fiz um elenco, modéstia à parte, tanto de atores, cantores, quanto de músicos, que era de primeira linha, de uma brasilidade, de uma Era o próprio mistura teatro mesmo, né? Era um elenco incrível. Incrível. grande, todos cantavam muito bem. Eu me apaixonei por todos, assim, foi um sonho, assim. Botei dinheiro meu, me ferrei, fiz um bando de... Acabei de pagar mês passado a última parcela do empréstimo que eu fiz para o Beth Carvalho, porque era muita gente e tal. Sim. Mas não me arrependo nem um pouco. Foi uma experiência linda, emocionante. É como se fosse um filho que ganhou vida e me convidasse para executar um trabalho que ele imaginou, que ele sonhou. Então foi tão gratificante tudo. Depois nós fizemos de novo aqui. Então sempre foi... O Beth Carvalho foi um musical muito especial assim, na minha vida mesmo. Depois trabalho lindíssimo. Diga. Depois eu fiz Aracide Almeida, com a Kika Dantas, fazendo Aracide Almeida, que era uma loucura, uma atriz maravilhosa do Gedivan. E aí o musical é uma coisa que eu gosto de fazer. Sempre gostei, assim, fiz alguns como ator, alguns como diretor, eu gosto também. Eu gosto de tudo. Eu só não gosto de ver a miséria humana. Quando fala mal, que não tem jeito, que a vida não tem solução, eu não quero sair de um ensaio depois de 3 horas fazendo um jogo gostoso e sofrendo em outro lugar ali, achando que não vai ter jeito, e sair do espetáculo com aquela sensação de que fodeu. Não quero, não. Quero ter qualquer esperança que tenha, eu quero ter. Eu quero botar as pessoas pensando nisso. Maravilhoso. E nós, o seu público, agradece por cada direção, por cada espetáculo que faz o público viajar e sair do caos, que faz a gente ir além, enxergar o horizonte, enfim. Muito obrigado. Para você que está chegando agora, esse é o nosso diretor Ernesto Piccolo, no Dia do Artista de Teatro, super convidado. E vamos falar de números, porque não são poucos. Eu estava estudando e lendo e cheguei em A História de Nós Dois, que estreou em 2009, se eu estiver errado, me corrija, e foi vista por mais de 800 mil espectadores e eleita no mesmo ano pelo público do jornal O Globo como a melhor peça teatral, fora as indicações para diversos prêmios, tais como o Prêmio Shell. Fala desse grande sucesso dirigido por Ernesto Piccolo. Então, essa peça veio depois do Divã. A primeira que eu dirigi assim, foi mais uma vez Amor,
com o Marquinhos Palmeira e a Luana Piovani, o texto da Rosane Schwartzman, muito bacana, da Lulu Silva Teles e o Perrone. A gente fez, a Luana fez, depois a Ruth Stresser, depois a Ana Beatriz Nogueira, sempre com o Marquinhos Palmeira. Fomos para Portugal, foi legal. Passou um tempo, veio a Divan. Aí depois a Xanda substituiu a Gisele Frois, que fazia o Divan. A Gisele estava com compromisso, não pôde continuar no Divan, e a Alexandra Richter entrou. Eu já conhecia a Alexandra Richter desde o Terror na Praia. O Terror na Praia foi um espetáculo que tinha meia-noite no teatro, lá em Copacabana, no Teatro da Praia, que foi para salvar A Maconha da Mamãe, do Dario Fó, que o Antônio Pedro fazia como ator e o Ricardo Blatt dirigia com a Vicky Militello, não sei o quê. A peça estava um fracasso, assim, não tinha um público que a gente esperava. E aí veio o Teatro Terror Meia-Noite, que a Vicky Militello levou os melodramas de Picadeiro para a gente fazer. O Teatro Terror era uma coisa à parte, uma história à parte, tem que te contar outro dia. Mas aí eu conheci a Xanda de lá, que ela fazia várias participações, né? E eu já conheci, já gostava muito dela, uma comediante, uma colega e tal. Nos demos muito bem no Divã, e aí queríamos fazer uma outra peça. A Alice Manso, que também é minha colega de tablado da vida toda, tinha um monólogo, que era de uma mulher. E aí a gente resolveu fazer para dois. Para o Marcelo Valle, que fazia o Homem do Divã, e a Alexandra Risto. E ela veio com a história de nós dois. Bom, a história de nós dois, a gente começou na Cândido Mendes, que era aquele teatro pequenininho lá em Ipanema. Quando a gente viu, caiu no gosto popular, porque falava da visão masculina e feminina, ou de personalidade mais do que tudo. Que era assim, o homem começava a peça, o cara falando assim, ela não precisava de mim. Aí a mulher falava, eu precisava tanto dele. Aí o cara falava, a gente transava pouco, 1, 2 vezes por semana. Aí ela falava, a gente transava sempre, 1, 2 vezes por semana. Então, é o ponto de vista de cada um, entendeu? E aí, todo mundo se identificava muito, porque toda pessoa que convive, que tem um relacionamento, que tem a arte da convivência, vão ter momentos que a pessoa vai estar mais sexual, mais assexuada, que vai reclamar de uma coisa, que não tem jeito, é isso. E a história de nós dois falava exatamente disso nesse processo de 7 anos de casamento, que é o começo, o meio e o fim. Então, o começo, tudo são flores, quase peidei, ai, que lindo, né? Quase uma coisa assim. Depois começa a ninguém se incomoda com nada, né? Depois começa a ficar um pouco horrível, não sei o quê. Aí depois começa a não dar certo nada. Nasce a criança, aí o cara fica com os ciúmes da criança, vira um crianção, a mãe fica sexuada, não quer... E aí começa a crise do casamento. Sim. Então a gente fazia essa brincadeira. A Alicia fez muito bem. E a gente junto criando e tal, fizemos a peça e ficou... A gente fazia 2 sessões por dia na Cândido Mendes, de público, assim. Foi uma coisa que foi linda. Foi uma sorte. E o Alexandre Lino está aqui falando, e Neco, quando fazia como ator, arrebentava também. Pois é. Um mês depois que a gente estreou, o Marcelo Valle estava fazendo novela. E ele teve que viajar com o Gilberto Braga lá. Eu não lembro que novela era. Ele tinha que passar 1 mês e meio fora. E a gente pensou, pô, o Marcelo criou junto, não tem como tirar e botar para ator. Qual ator que vai querer ficar só o tempo que ele estiver fora? Faz você, vamos fazer. Então, tá bom, eu faço. Aí eu fiquei fazendo enquanto ele viajava, ele voltou, e aí eu fiquei em cartaz lá um tempo, aí depois tem outros atores. Bebel Lobo tá aqui falando, arrebentava mesmo. Cara, a Bebel Lobo, além de ser uma excelente atriz, eu trabalhei e conheci a Bebel quando a gente fez Amigas, que a Luana me convidou. E a Bebel foi uma grande parceira, uma pessoa que me ajudava muito, a Pereira, é uma pessoa muito antenada como diretora e tal. E aí, quando eu comecei a dirigir outras coisas, eu comecei a chamar ela para ser minha assistente de direção. Ela é um primor de assistente, é uma maravilha. Nos Detetives do Prédio Azul, ela é minha assistente. E fora que ela é uma puta cantora, canta, que eu quero investir na carreira dela de cantora. Opa, maravilha aí, Bebel. Maravilha, parabéns. Bem, seguindo os números, chegamos em Doidas e Santas, outro grande sucesso, texto de Regiana Antonini.
Peça assistida passou por mais de 25 cidades brasileiras, sempre com casa lotada. Até 2018, a peça já tinha sido assistida por mais de 300 mil pessoas e atingiu a marca de 1.000 sessões. Fala desse grande sucesso pra gente. Cissa Guimarães é um amor da minha vida, né? Também. Cissa, eu conheci Cissa da primeira novela que eu fiz. Eu tinha 18 anos, era o Jogo da Vida. Eu fazia uma outra parte da família, mas ela fazia parte de um pensionato que a Glória Menezes tinha. E aí, nós ficamos muito amigos, que éramos mais ou menos da mesma idade. E ela já era casada com o Pereio, tinha filho e tal. E nós ficamos muito amigos. A gente sempre falava, pô, vamos trabalhar juntos, vamos fazer uma peça juntos, vamos fazer... E sempre a gente pensava como ator, porque até então eu não dirigia. Aí foi passando o tempo, e a gente sempre se encontrava, saímos juntos, conversávamos e tal. Vamos trabalhar juntos, eu comecei a dirigir. Aí ela um dia falou, vamos trabalhar juntos agora. Vamos embora. Aí a gente fizemos o Doidas e Santas. Também começamos pequenininho, no Teatro Tônia Carreiro, ali, que era um teatro pequenininho que tinha no Leblon ali. O Teatro do Leblon, na Ponte de Bernadotte, né? Isso. E aí ficamos lá 6 meses também em casa lotada, e aí fomos para Teatro Grande, e aí é uma turma. A gente juntou o Giuseppe Oristânio e a José Antelo, e a Cissa. Então, é uma alegria. Que trio, hein? Que trio, hein? Isso é muito importante. A coxia, ela é que faz a história do teatro praticamente, né? Porque que é o estímulo que você tem de sair de casa para encontrar as pessoas. Bom, a Cissa, não preciso nem dizer, você sabe o que ela é essa coisa linda, mesmo na hora que ela passou o sufoco todo, da maneira como ela passou, como ela vivenciou, como ela foi verdadeira com ela, de sofrer, de comemorar, de contemplar, ela foi uma aula assim, de conduta com uma coisa trágica dessa, entendeu? Sim. Então, ela, assim, além dela ser uma pessoa brilhante, generosa, parceira, ela é uma amiga, uma irmã, uma pessoa que é uma loucura, uma turbilhão. E conquistou, porque a Marta Medeiros, ela tem essa coisa de comunicar muito. A Marta Medeiros, eu acho que eu já fiz umas 5 peças dela. Sim, eu estava lendo justamente, eu ia falar isso. Várias peças da Marta Medeiros. Amo a maneira como ela fala, ela é direta ao grão, ela tem uma maneira que todo mundo se identifica com alguma coisa, o jeito dela escrever, eu gosto muito dela. O Divã, quando eu fui chamado para fazer o Divã, estavam todos meio desesperados porque eles estavam fazendo uma adaptação que estava bem fora da... Não queriam mostrar que era um processo psicanalítico. E quando eu cheguei, eu falei, gente, tem que mostrar a simplicidade da Marta, é o grande barato dela e da história. E aí o Divã foi o que foi. Ficamos um tempão em cartaz também. Foi uma sucessão. E aí eu comecei a me apaixonar pela literatura dela e pelos contos, pelas histórias. E você vai pegando e vai escolhendo. E a gente escolheu juntos e deu para a Regiane Antonini juntar todos, entendeu? E agora, no Simples Assim, é a primeira vez que a Marta resolveu botar a mão na massa, junto com a Rosane Lima, e fazer a adaptação do Simples Assim. Bacana mas demais. Por nada, tiveram outras. A Marta é parceirona. Bacana demais. Falando em Regiane Antonini, depois, mais à frente, você também dirigiu ela junto com um elenco bacana em Compulsão, né? Que foi um grande sucesso, uma comédia que tinha Rafael Zulu, o Cacau e Gino. Fala pra gente um pouquinho dessa participação. Eu já trabalhei várias vezes com ela, quando ela fez a adaptação de uma peça da Lília Cabral, que era O Futuro do Pretérito, que o Marcelo Sabac dirigiu. Junto a Regiane, teve até uma vez que ela substituiu a Lília, quando a Lília estava grávida da Júlia, nessa época, e a Regiane entrou como atriz também. A Regiane também é da minha vida toda, Doidas e Santas, Compulsão. Finalmente, eu dirigi ela, o queridíssimo Zulu, a Simone e o Cacau e Gino. Eram os 4 doidinhos. Era muito divertido também. Foi muito bacana. Teve uma peça também que eu gostei muito de dirigir, que foi... assim, eu sempre tento fazer autores nacionais, sempre tento pegar textos nossos e tal. Mas aí, uma vez, no Mesa 2, lá, os meninos lá de São Paulo me ligaram e me convidaram para dirigir o 6 semanas de dança, 6 aulas de dança em 6 semanas. E aí, eu falei, puxa, eu vou ler. Quando eu li a peça, tinha uma cena que a velhinha falava assim, o cara falou assim, mas você dança muito bem, você não precisa de um professor. Aí ela olhava e falou assim,
mas eu preciso de um par. E aí eu tive a sorte de dirigir com a Sueli Franco e com o Tuca Andrada, que a Maravilha. dedicação dos dois, tá? Também ficou um tempão em cartaz, eles dançavam, fizeram aulas de dança com o Carlinhos Jesus. Foi tão lindo, foi tão bonito o espetáculo. A Sueli, aquela potência também, cheia de vida, energia, nossa. Eu já pesquisei e vi que você é apaixonado por Sueli Franco, que tá aqui entre os nomes, já vai pensando pro final da live. Bem, outro que você é apaixonado, gosta bastante, chama-se Bem-vindo Siqueira, que Bem-vindo. você dirigiu em Um Fantasma Autoral, onde o Bem-vindo dava vida a um diretor de teatro, o diretor Miguel, e hoje é o Dia do Artista de Teatro. Fala um pouquinho dessa sua parceria com o Bem-vindo e desse espetáculo que tinha também o querido Alexandre Lino. Pois é, olha que turma aí. Vamos falar, vamos combinar. A Maria é uma autora nova que me deu esse texto, que eu achei muito legal, que ela faz uma brincadeira com o Plínio Marcos. E eu achei incrível, ela correu atrás da beça e a gente conseguiu reunir o Bem-vindo, Alexandre Lino, uma galera muito bacana, muito legal, um elencaço. Bom, o Bem-vindo é um ator genial, né? Ele tem a plateia na mão, ele tem uma empatia, ele tem uma comunicação incrível com a plateia, direta. Foi um colegão, um parceiro, uma coxinha deliciosa, desculpa, junto com o Alexandre. Então foi muito legal. Acho que se a gente continuasse e metesse bronca, ela ficaria mais tempo em cartaz, porque era uma brincadeira, uma metalinguagem bem divertida, com o que eles faziam brilhantemente bem. E conviver com o Bem-vindo nos bastidores deve ser engraçadíssimo, né? Você deve rir a cada 2 minutos. Pedro Garcia Neto fazia também. Pedro Garcia Neto é sobrinho do Celulari. O Celulari é um dos meus melhores amigos também, sabe, Bonfim? Eu conheci ele quando eu fazia Jogo da Vida. Nós fomos fazer uma externa lá em São Paulo. E aí teve o lançamento do Asa Branca, que era um filme que o Edson fazia novinho. E ele estava casado na época com a Tânia Nardini, que eu conhecia daqui, que era uma bailarina maravilhosa. Faz um trabalho de diretor, é uma grande diretora hoje em dia também. E aí a gente foi apresentado. E viramos amigos, desde os 18 anos. E também tem uma história linda. Passaram-se anos. Quando o Edson fez 30 anos, a minha mãe deu para ele Dom Quixote de La Mancha. Passaram-se uns 15, 20 anos, minha mãe morreu. E o Edson pegou aquele livro do Dom Quixote de La Mancha, deu para mim e falou, está na hora da gente montar. E aí nós chamei o Rui Guerra para adaptar. O Rui Guerra fez a adaptação, virou Dom Quixote de Lugar Nenhum, que ele transportou para o Nordeste e fez o cordel do Quixote Doido. E que aí nós tivemos uma banda de Rebeca, o Edson fazia, foi uma coisa linda, mas olha que história linda. Maravilha, coisas do teatro, coisas da arte. Para você que está chegando agora, esse é o nosso Ernesto Piccolo. No Dia do Artista de Teatro, estamos conversando e passando pela trajetória dele e ouvindo as suas histórias, que é muito, muito bacana. E se você pensa que o Ernesto está em casa, de isolamento, mas não está fazendo absolutamente nada, ele está em isolamento, está em casa, mas ele está trabalhando. Sabe por quê? Porque eu descobri que DPA está rodando várias cidades, é um infanto juvenil, em módulo drive-in. Eu quero que você fale disso, e eu não sei, eu pesquisei na internet, eu acho que é o único infanto juvenil circulando em modo drive-in hoje. Não sei se tem outro. Fala pra gente. Primeiro que é uma loucura, eu nunca esperei. Eu estava meio confinado, estou dando aula online, estou fazendo as coisas todas online. Aí vieram com essa possibilidade da gente fazer em São Paulo, como experiência. E aí nós fizemos uma live, como é que a gente ia fazer, como é que íamos proceder nessa... Aí a produção foi impecável, assim, todos nós fomos testados, fizemos um ensaio via Zoom, todo mundo lembrando as marcas, fazendo distanciamento, marcando 1,5 m, os comprimentos que eles faziam, fizemos maneiras distantes. Começamos a elaborar como é que seria nesse momento pandêmico para a gente contar a história. Tivemos um momento vai ter face shield ou não vai ter face shield? Eu sou totalmente a favor que se use face shield. Eu acho que é uma coisa que tem que fazer parte nesse momento pandêmico. Tanto o álcool gel quanto o face shield.
Os atores foram impecáveis, todos eles toparam no ato, acharam que ia ser incrível fazer dessa maneira, todos de vestido, álcool gel, como se fosse uma coisa normal, usual, que sempre tenha sido assim. Não fazer ênfase, entendeu? Peguei um objeto, usei o objeto, lavei, limpei a mão com álcool gel e segue a peça e não precisa fazer como se fosse uma coisa de educação já dos tempos modernos pandêmicos. Sim. Fizemos as marcas todas assim, fomos para o Teatro Net, que agora mudou de nome, lá em Copacabana, do Frederico Heider. Ele cedeu para a gente, ensaiamos lá 2h30, todos testados, já no primeiro encontro. Fizemos, ninguém teve, graças a Deus, até agora. Ou não sei se é bom ou se é ruim, né? Hoje em dia já é bom que já tenha tido, não sabe. Né? Fizemos lá o ensaio, tudo deu certo, a coreógrafa fez tudo de Porto Alegre, mostrou e mudou toda a coreografia. E aí nós fomos para o drive-in. Bom, drive-in, você sabe como é plateia, sabe como é teatro, a gente vive nisso, o burburinho, a bala, tudo isso tá na nossa vida. Sim. Meu, é outra coisa. Senta num lugar que você vai vendo os carros entrando, filas. Graças a Deus, fila de carro, que todas as sessões estavam lotadas. Foram entrando os carros. São Paulo super organizado, dentro de um estádio. Você vê aquele estádio todo e vários estacionamentos. Os carros vão parando nesses estacionamentos. Tem um sonzinho do lado, lá em São Paulo tinha. Aí começa, a gente fez um ensaio de localização, da situação, fica todo mundo situado no espaço e tal. Fizemos um ensaio e aí nós vamos para o espetáculo. E qual é a surpresa? A plateia participa igual, quer dizer, da maneira que se pode. Sim. A buzina e o farol viram como se fosse palmas e cantar junto ou bater palma. Então, e eles interagem o tempo inteiro. Os meninos que são safos, as crianças, o Pedro, a Letícia e o Anderson, já começaram a puxar igual da plateia. Em vez de bate palma, agora toca o farol, toca a buzina, agora só o farol. Então eles fazem uma orquestra. Já pegaram a manha da coisa. É a coisa mais emocionante do mundo. Você começa a perceber que é uma reinvenção e dá essa possibilidade da gente estar fazendo teatro, apesar desse momento pandêmico, entendeu? Então, assim, teve uma hora que a Letícia falou, agora eu quero ouvir só as vozezinhas de vocês. Cantem bem alto. Aí você ouve aquelas vozezinhas pequenininhas dentro do carro, berrando, sabe? Que delícia. É muito lindo, cara. É muito lindo. Ou seja, uma nova modalidade que o nosso diretor também já tem como experiência agora, né? Porque isso tudo, né? O lado da pandemia que a gente teve que se reinventar, né? É o lado do teatro agora, nessa modalidade, e o famoso teatro virtual também que está acontecendo. Ó, o Marcelo Brou aqui mandando um abraço. Querido Marcelito. Meu convidado de sexta-feira, hein? Marcelo Brou. E vamos de pergunta do Luciano Miguel. Eu tenho uma pergunta. Como foi para ele fazer a novela Alma Gêmea? Como era contracenar com a Carlinha Daniel e Ana Lúcia Torre? E qual a ligação dele com Anselmo Vasconcelos? E ele falou, saudades, Neco. Ah, querido, o Anselmo Vasconcelos, ele fez comigo, o Galileu. Para lá de especial. Olha o Sinésio aí, o Marcelo Fantini, boa noite. Manda um aviãozinho para a galera e vamos chamar a turma para poder falar de teatro, falar dessa arte incrível. Obrigado, Marcelo. Rosilene, boa noite. E aí? Bom dia, querido. Tudo bem, meu querido? Tudo, e você, querido? Pô, obrigado aí por esse dia especial, comemorar contigo. Tamo junto. Ah, maravilha. Eu que agradeço por você ter aceito o meu convite e aproveitar que ele está aí, ó, acabou de chegar o Alexandre Lino. Muito obrigado, Lino, por proporcionar esse nosso encontro. Meu divo, ator maravilhoso, bom de dirigir, bom colega de cena, é um muito querido, muito talentoso, sou muito fã dele. Concordo Alexandre plenamente. E vamos lá. Roberta Piccolo, minha prima. Tem uma olha a galera chegando, ó. Um beijão. E para você que acabou de entrar,
Vou apresentar o Feliz. meu convidado para lá de especial. Carioca, ator, diretor, ele carrega em seu currículo diversos sucessos no teatro e na TV. Com passagem também pelo cinema, o professor Neco é querido por todos os seus alunos e também pela classe artística. Em comemoração ao Dia do Artista de Teatro, ele aceitou o convite da Live do Bonfim e contará toda a sua trajetória artística. Senhoras e senhores, o meu, o seu, o nosso Ernesto Piccolo. Querido, obrigado. Muito obrigado, Ernesto, por esse dia tão especial. Conta pra gente tudo que esse dia representa para você, o Dia do Artista do Teatro, principalmente esse ano que nós estamos comemorando com todos os teatros fechados. Fala um pouquinho dessa data, da importância para a gente. Bom, o teatro, para a minha vida, ele foi muito importante. Com 12 anos, eu entrei para o teatro e comecei a fazer ininterruptamente. Aos 15 anos, eu fazia peça no tablado com a Maria Clara Machado. Aprendi tudo no tablado assim, de teatro. O teatro mudou minha vida assim, radicalmente, botou ela colorida. A profissão do artista, desse bravo guerreiro incansável, que o time nunca está ganho nada, né? Essa fragilidade que a gente tem de estar se expondo. Né? Hoje em dia eu até sou mais diretor, então eu consigo até ver com mais distanciamento esse envolvimento do ator, entendeu? No processo criativo, né? nesse voo solitário, né? Muitas vezes tendo que se expor e tendo que buscar a personagem. Isso tudo é muito mágico, muito imprescindível na vida humana, né? Ele é fundamental. Então, hoje é um dia muito especial, um dia que a gente tem que parabenizar os bravos guerreiros, os lutadores, os vocacionados, as pessoas que correm atrás realmente desse sonho, né? Que é um sonho, uma coisa que começa sem a gente saber se vai dar certo ou não, e essa batalha diária que a gente vai sendo obrigado a fazer para manter o nosso espaço e conquistar novos espaços, é uma luta insana, é um trabalho louco, e aí é um trabalho muito em conjunto, né? Você depende de muita gente também, né? Ao mesmo tempo que você tem um voo solitário, para tudo dar certo, você precisa da equipe toda estar muito junta e muito unida. Então, o Dia do Teatro, do artista, de uma maneira geral, ele tem essa abrangência também, né? Não só dos atores e das atrizes, mas de todas as pessoas que vivem do ofício de fazer teatro, né? De fazer essa arte. E falando em teatro, óbvio que o nosso diretor e ator Ernesto Piccolo, que está aqui hoje conosco, eu estava pesquisando a sua vida, fazendo aquele famoso stalkear, que a garotada sabe bem o que é, e vi que você passeia pela comédia romântica, o infanto-juvenil, o drama, são vários gêneros. Existe uma diferença de dirigir infanto-juvenil, comédia romântica, drama? Fala um pouquinho pra gente, diretor. Olha, eu adoro contar história. Adoro contar história para adulto, adoro contar história para criança. Adoro quando tem que forma essa junção de profissionais com disposição para contar a história. Isso me fascina. Sim. E assim, a minha preocupação sempre é em conseguir comunicar e da gente conseguir, com todos os trabalhos que eu faço, apesar de ser drama ou de comédia, é de ver uma luz no fim do túnel. Eu não faço nada que seja para dizer que a humanidade se fudeu, não vai ter jeito, acabou o mundo, eu não consigo. Porque eu gosto de trabalhar muito. Eu geralmente ensaio 2 ou 3 peças por dia. Eu faço meus horários divididos assim, de 10 às 2, uma, de 3 às 7, outra, de 9 à meia-noite, outra. Quando eu estou trabalhando bastante, né? Mais sem estar nesse momento pandêmico. Então é uma coisa que eu faço. É uma coisa que eu gosto muito e que eu faço como se fossem brinquedos diferentes, sabe, Bonfim? Eu vou brincar um pouco de... 3 peças ensaiando por dia. Imagina, 3 gêneros diferentes. Não é brincadeira. É como se fosse para brincar de coisas diferentes. Sim. É como se eu fosse fazer uma aula de música, depois uma aula de dança, depois uma aula de teatro. É como se eu fosse... Então, eu estou com um elenco diferente, uma história diferente, pessoas envolvidas diferentes, contando histórias diferentes. Então não fica nem monótono, porque você sai para criar outras coisas, entendeu? A sensação que você está sempre buscando o novo e que você está sempre em diferentes universos, né?
Isso, eu vou brincar de coisas diferentes. Então, chega uma hora que eu estou brincando de castelo, de bruxas, de fadas, não sei o quê. Depois eu vou brincar de uma mulher que está com câncer morrendo. Depois eu vou contar a história de um amor que não deu certo. E aí eu vou contando histórias. Isso me deixa... eu sou imperativo, sabe, Bonfim? Eu sempre fui muito... Nós. Eu era de fazer muitas coisas, não consegui fazer nada. E o teatro eu consigo. Então eu vou para o lugar, eu sou capaz de ficar 4 horas, 3 horas lá, naquele jogo, muito feliz, muito gostoso, passa muito rápido. E é um universo encantador, né, Ernesto? Você se sente tão bem no teatro, né? O teatro realmente ele é um templo, né? Ele dá aquela sensação de liberdade, de aceitação, de acolhimento. E quando eu era ator só, que eu não pensava em dirigir, que eu vi o Damião, o Carlos Wilson, que foi um grande diretor de teatro jovem nos anos 80, que fez Capitães da Areia, Os 12 Trabalhos de Hércules, Hoje é Dia de Rock, A Visita da Velha Senhora. Ele fez um monte de peça, era um grande mestre. E eu ficava sentado como ator, olhando e falando, meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir dirigir, eu quero estar em cena, eu quero ir lá fazer, eu não vou aguentar ficar aqui só... Aí, quando eu comecei a dar aula, a trabalhar o ator, a pensar como é que seria a melhor maneira de experimentar, contar a história, que eu comecei a assumir a posição do diretor, né? Eu comecei a ficar muito fascinado. É um caminho sem volta. Hoje em dia, eu penso muito quando eu vou ser ator, porque vai me cercear a minha liberdade de trabalhar como diretor, entendeu? Então, e o trabalho do ator é extremamente importante, mas o trabalho do diretor também é muito importante, né? Eu também, eu sou ator, e a direção faz toda a diferença. A questão de movimento, a questão de caminhar pelo palco, a percepção do espaço. O diretor tem essa percepção que muitas vezes o ator não tem. Tem uma diferença muito grande entre você atuar e dirigir. E como diretor, eu brinco de todos os atores. Eu faço todos os personagens junto com os atores, assim, praticamente. Sim. Eu vou brincando e vou criando. E muitas vezes, quando eu estou tentando explicar uma coisa que eu não consigo ser claro, eu vou e faço, às vezes, entendeu? É mais ou menos assim, que às vezes você pega um Rebouças para explicar fazendo. E eu tive uma escola, a Maria Clara Machado, ela fazia todas as personagens. É uma escola, uma vez eu fui fazer uma leitura na casa da dama Bibi Ferreira, tive a honra de presenciar uma leitura, e eu fui lá, né, ator, né, diretor, achando que eu ia ler uma peça, ela ia me dar um personagem para ler, já tinha feito tudo, estava tudo preparado, ela leu a peça inteirinha, Bonfim. Ela lia as rubricas e as personagens, e fazia todas as personagens. Então era a dona Bibi representando, lendo a história para mim, todos os personagens, comendo jujuba. Eu saí de lá e falei, meu Deus, que coisa de louco, que isso, que louco. Porque eu hoje, se eu recebesse um grupo de atores, eu dividiria, botaria, lê você esse, lê você esse. Eu não iria ler todos os personagens. Mas nessa escola tinha muito isso. E a Clara, ela vinha e fazia, era um chaplinzinho, meio metro de talento, de vibração, cheia de energia. E ela fazia tudo, ela fazia desde o Coelho que Fugia até o João e Maria, o Bruno, o músico alto. Eu tive muita alegria, eu sou muito grato por ter conseguido vivenciar a experiência de estar comungando arte com a Maria Clara Machado, como com o Flávio Rangel, como com o Carlos Wilson, essas pessoas que passaram na minha vida, assim, enquanto ator. Enquanto ator, eu trabalhei com muitos diretores, de Paulo Reis até Zé Renato. Eu fui fazendo Damião, Maria Clara Machado. Eu fiz muito teatro, muito teatro. E eu tive a sorte de trabalhar com muitos diretores e muitas maneiras de se fazer teatro, entendeu? Antônio Pedro, Ricardo Blatt, Anselmo Vasconcelos. Eu separei para o nosso final da nossa live uns nomes, tem 10 nomes que eu separei, que depois você vai ter que falar a importância dessa pessoa para o teatro brasileiro. Alguns nomes já saíram aí, com 11 minutos de live já saíram alguns nomes. Bem, os trabalhos mais recentes do nosso diretor Ernesto Piccolo, Simples Assim, O Fantasma Autoral. Temos também a História de Nós Dois, Bete Carvalho, o musical. Fake é tudo mentira. Ele vai contar tudo pra gente, mas antes eu separei algo meio inusitado,
que é uma parceria sua, que eu achei muito bacana e eu quero que você fale pra gente, e a sua relação com Ricardo Blah. Houve um projeto, um serviço social entre vocês com o espetáculo Homens, Santos e Desertores, com apresentação gratuita em diversas capitais, cidades brasileiras, entre elas Macapá, Vitória, Belo Horizonte. Quero que você fale um pouquinho dessa questão do serviço social, dessa parceria com o Ricardinho para os mais íntimos, né? Bom, E o... essa família Blatt é uma loucura na minha vida. O Ricardo Blatt é um dos melhores atores que eu conheço. Sim. E o Rogério Blatt foi meu parceiro no palco social, nas oficinas de criação de espetáculo, durante 18 anos. Nessas oficinas, nós fizemos 22 espetáculos. Dentre outros espetáculos, todos em termos ligados à cidadania. Desde racismo, preconceito. A gente falou sobre tudo, geralmente, com temas que a gente propunha no começo das aulas, das oficinas, que era uma prática de montagem. Eu já conheci o Ricardo de trabalhos, né? Eu já conheci o ator Ricardo Blatt, muito, mas eu tive uma relação muito íntima, criativa com o Rogério e com o Ricardo também. Foi uma loucura que a gente vivenciou durante o processo das oficinas. Nós trabalhamos durante 18 anos juntos e é uma parceria que eu quero para o resto da minha vida, que é um colega, uma minha família, que eu escolhi também, entendeu? Então, assim, nos Homens, Santos e Desertores, foi o primeiro texto mais sério, assim, do Bortolotto, que eu dirigi, que é muito brabo. Eu tinha muitos choros durante o processo de ensaio, porque é uma história muito triste, assim, é uma história muito emocionante, mas é uma porradona, assim. E o Ricardo Blatt é aquele ator que você sabe que ele não tem limite, ele se entrega de corpo, alma e mais um pouco, né? É uma pessoa que vai embora. Se você deixar, ele não volta nunca mais. Então, junto com o Nelson, que foi um dos alunos da gente durante as oficinas, entendeu? Então, foi um momento muito bacana. Antes do Ricardo entrar, quem fazia era o Rodolfo Bottino. E aí, quando o Rodolfo veio a falecer, e aí o Ricardo veio tomar conta e continuar esse projeto. Mas a gente estava fazendo fake. A gente estava, agora na pandemia, a gente estava fazendo fake, que era o texto do Rogério Blatt. Sesc Copacabana, não é, Ernesto? Sesc Exatamente. Era Estela Miranda, o Ricardo Blatt e o Tadeu Mello. Era um elenco maravilhoso também. E a gente parou, e aí parou por causa da pandemia também. Mas era uma delícia, um processo criativo ali, nossa. Imagina. Quer dizer, parou esse espetáculo, mas o nosso Ernesto não parou, porque mesmo com pandemia ele está trabalhando e nós vamos chegar lá, que é um infanto juvenil que eu já pesquisei, mas vamos chegar lá. Bem, agora nós vamos passar para uma parte da sua história que com certeza você deve guardar com muito carinho, porque você foi o diretor responsável por Andança Beth Carvalho, o musical. No ano em que ela completou 50 anos de carreira, a nossa eterna Beth Carvalho ganhou um musical para chamar de seu, que eu pude assistir e que foi incrível, que mesclava a história dela, tinha partes divertidas, era maravilhoso. Eu quero que você fale dessa emoção de falar da eterna Beth Carvalho. Bom, deixa eu te falar, é um conjunto de emoções, sabe, meu filho? Porque esse texto, quem escreveu foi o Rômulo. O Rômulo era um aluno meu das oficinas. Com o Rogério, ele fez durante uns 5, 8 anos. Passaram-se uns anos, ele foi embora na carreira dele, fazer outras coisas. Passaram-se uns anos, ele me convidou para dirigir o Beth Carvalho. Bom, eu sou fã da Beth Carvalho desde os comícios pelas Diretas Já, que alguns eu tive a honra de apresentar, no qual ela estava presente. E ela é uma cantora incrível, engajada, uma vida linda, não sei o quê. Quando eu li a história que o Rômulo fez da biografia dela, e eu fiquei muito emocionado, porque estava ali tudo contado, do momento político também, junto com a vida dela, das fontes, de onde ela bebeu, tudo que ela vivenciou. E ela parceira. E aí eu tive uma reunião com ela na casa dela, com o Rômulo, dei uma entendida nas coisas. E assim, antes de estrear, um mês de ensaio, ela não estava podendo sair, nós fomos no playground da casa dela
e fizemos um elenco inteiro passar a peça inteira para ela. O ensaio. A bichinha ficou tão emocionada. Ela ficou tão emocionada. Porque, assim, a gente tomou muito cuidado de tomar conta de todas as coisas que passaram na vida dela, das personagens. E é uma história que ela conta tudo, né? Você lembra do encontro dela com Cartola, do encontro dela com todos eles da vida que fizeram parte da história dela, né? Então, foi muito emocionante. E eu tive a sorte também, de ter o Rio do Hora como maestro, que é o maestro dela, de me ajudar a fazer a triagem dos atores, que eu fiz um elenco, modéstia à parte, tanto de atores, cantores, quanto de músicos, que eram de primeira linha, de uma brasilidade, de uma Era o próprio mistura teatro mesmo, né? Era um elenco incrível. Incrível. grande, todos cantavam muito bem. Eu me apaixonei por todos, assim, foi um sonho, assim. Botei dinheiro meu, me ferrei, fiz um bando de dinheiro, acabei de pagar mês passado a última parcela do empréstimo que eu fiz para o Bete Carvalho, porque era muita gente e tal. Sim. Mas não me arrependo nem um pouco. Foi uma experiência linda, emocionante. É como se fosse um filho que ganhou vida e me convidasse para executar um trabalho que ele imaginou, que ele sonhou. Então foi tão gratificante tudo. Depois nós fizemos de novo aqui. Então sempre foi... O Bete Carvalho foi um musical muito especial assim, na minha vida mesmo. Depois Um trabalho lindíssimo. Diga. Depois eu fiz a Aracide Almeida, com a Kika Dantas, fazendo a Aracide Almeida, que era uma loucura, uma atriz maravilhosa do Gedivan. E aí o musical é uma coisa que eu gosto de fazer. Sempre gostei, assim, fiz alguns como ator, alguns como diretor, eu gosto também. Eu gosto de tudo. Eu só não gosto de ver a miséria humana. Quando fala mal, que não tem jeito, que a vida não tem solução, eu não quero sair de um ensaio depois de 3 horas fazendo um jogo gostoso e sofrer em outro lugar ali, achando que não vai ter jeito, e sair do espetáculo com aquela sensação de que fodeu. Não quero, não. Quero ter qualquer esperança que tenha, eu quero ter. Eu quero botar as pessoas pensando nisso. Maravilhoso. E nós, o seu público, agradece por cada direção, por cada espetáculo que faz o público viajar e sair do caos, que faz a gente ir além, enxergar o horizonte, enfim. Muito obrigado. Para você que está chegando agora, esse é o nosso diretor Ernesto Piccolo, no Dia do Artista de Teatro, super convidado. E vamos falar de números, porque não são poucos. Eu estava estudando e lendo e cheguei em A História de Nós Dois, que estreou em 2009, se eu estiver errado, me corrija, e foi vista por mais de 800 mil espectadores e eleita no mesmo ano pelo público do jornal O Globo como a melhor peça teatral, fora as indicações para diversos prêmios, tais como o Prêmio Shell. Fala desse grande sucesso dirigido por Ernesto Piccolo. Então, essa peça veio depois do Divã. A primeira que eu dirigi, assim, foi mais uma vez Amor, com Marquinhos Palmeira e a Luana Piovani, o texto da Rosane Schwartzman, muito bacana, da Lulu Silva Teles e o Perrone. A gente fez, a Luana fez, depois a Guto Stressa, depois a Ana Beatriz Nogueira, sempre com Marquinhos Palmeira. Fomos para Portugal, foi legal. Passou um tempo, veio a Divã. Aí depois a Xanda substituiu a Gisele Frois, que fazia o Divã. A Gisele estava com compromisso, não pôde continuar no Divã, e a Alexandra Richter entrou. Eu já conheci a Alexandra Richter desde o Terror na Praia. O Terror na Praia foi um espetáculo que tinha meia-noite no teatro, lá em Copacabana, no Teatro da Praia, que foi para salvar a Maconha da Mamãe, do Dario Fó, que o Antônio Pedro fazia como ator e o Ricardo Blatt dirigia com a Vicky Militello, não sei o quê. A peça estava um fracasso, assim, não tinha um público que a gente esperava. E aí veio o Teatro Terror Meia-Noite, que a Vicky Militello levou os melodramas de Picadeiro para a gente fazer. O Teatro Terror era uma coisa à parte, uma história à parte, tem que te contar outro dia. Mas aí eu conheci a Xanda de lá, que ela fazia várias participações, né? E eu já conheci, já gostava muito dela, uma comediante, uma colega e tal. Nos demos muito bem no Divã, e aí queríamos fazer uma outra peça. A Alicia Manso, que também é minha colega de tablado da vida toda, tinha um monólogo, que era de uma mulher. E aí a gente resolveu fazer para 2. Para o Marcelo Valle, que fazia o Homem do Divã, e a Alexandra Richter. E ela veio com a história de nós dois. Bom,
A história de nós dois, a gente começou na Cândido Mendes, que era aquele teatro pequenininho lá em Ipanema. Quando a gente viu, caiu no gosto popular, porque Sim. falava da visão masculina e feminina, ou de personalidade mais do que tudo. Que era assim, o homem começava a peça, o cara falando assim, ela não precisava de mim. Aí a mulher falava, eu precisava tanto dele. Aí o cara falava, a gente transava pouco, 1, 2 vezes por semana. Aí ela falava, a gente transava sempre, 1, 2 vezes por semana. Então, é o ponto de vista de cada um, entendeu? E aí, todo mundo se identificava muito, porque toda pessoa que convive, que tem um relacionamento, que tem a arte da convivência, vão ter momentos que a pessoa vai estar mais sexual, mais assexuada, Pura que vai verdade. reclamar de uma coisa, que não tem jeito, é isso. E a história de nós dois falava exatamente disso nesse processo de 7 anos de casamento, que é o começo, o meio e o fim. Então, o começo, tudo são flores, quase peidei, ai, que lindo, né? Quase uma coisa assim. Depois começa a Ninguém se incomoda com nada, né? Depois começa a ficar um pouco horrível, não sei o quê. Aí depois começa a não dar certo nada. Nasce a criança, aí o cara fica com ciúmes da criança, vira um crianção, a mãe fica sexuada, não quer. E aí começa a crise do casamento. Sim. Então a gente fazia essa brincadeira. A Alicia fez muito bem. E a gente junto criando e tal, fizemos a peça e ficou. A gente fazia 2 sessões por dia na Cândido Mendes, de público, assim. Foi uma coisa que foi linda. Foi uma sorte. E uma chance. O Alexandre Lino está aqui falando, e Neco, quando fazia como ator, arrebentava também. Pois é. Um mês depois que a gente estreou, o Marcelo Valle estava fazendo novela. E ele teve que viajar com o Gilberto Braga lá. Eu não lembro que novela era. Ele tinha que passar 1 mês e meio fora. E a gente pensou, pô, o Marcelo criou junto, não tem como tirar e botar outro ator. Qual ator que vai querer ficar só o tempo que ele estiver fora? Faz você, vamos fazer. Então, tá bom, eu faço. Aí eu fiquei fazendo enquanto ele viajava, ele voltou, e aí eu fiquei em cartaz lá um tempo, arrasou. aí depois veio outros atores. Bebel Lobo tá aqui falando, arrebentava mesmo. Cara, a Bebel Lobo, além de ser uma excelente atriz, eu trabalhei e conheci a Bebel quando a gente fez Amigas, que a Luana me convidou. E a Bebel foi uma grande parceira, uma pessoa que me ajudava muito, a Pereira, é uma pessoa muito antenada como diretora e tal. E aí, quando eu comecei a dirigir outras coisas, eu comecei a chamar ela para ser minha assistente de direção. Sim. Ela é um primor de assistente, é uma maravilha. Nos Detetives do Prédio Azul, ela é minha assistente. E fora que ela é uma puta cantora, canta, que eu quero investir na carreira dela de cantora. Opa, maravilha aí, Bebel. Maravilha, parabéns. Bem, seguindo os números, chegamos em Doidas e Santas, outro grande sucesso, texto de Regiana Antonini, peça assistida passou por mais de 25 cidades brasileiras, sempre com casa lotada. Até 2018, a peça já tinha sido assistida por mais de 300 mil pessoas e atingiu a marca de 1.000 sessões. Fala desse grande sucesso pra gente. Cissa Guimarães é um amor da minha vida, né? Também. Cissa, eu conheci Cissa da primeira novela que eu fiz. Eu tinha 18 anos, era O Jogo da Vida. Eu fazia uma outra parte da família, mas ela fazia parte de um pensionato que a Glória Menezes tinha. E aí, nós ficamos muito amigos, que éramos mais ou menos da mesma idade. E ela já era casada com o Pereio, tinha filho e tal. E nós ficamos muito amigos. A gente sempre falava, pô, vamos trabalhar juntos, vamos fazer uma peça juntos, vamos fazer... E sempre a gente pensava como ator, porque até então eu não dirigia. Aí foi passando o tempo, e a gente sempre se encontrava, saímos juntos, conversávamos e tal. Vamos trabalhar juntos, aí eu comecei a dirigir. Aí ela um dia falou, vamos trabalhar juntos agora. Vamos embora. Aí a gente fizemos o Doidas e Santas. Também começamos pequenininho, no Teatro Tônia Carreiro, ali, que era um teatro pequenininho que tinha no Leblon ali. O Teatro do Leblon, na Ponte de Bernadotte, né? Isso. E aí ficamos lá 6 meses também em casa lotada, e aí fomos para o Teatro Grande, e aí é uma turma. A gente juntou o Giuseppe Oristânio e a José Antelo, e a Cissa. Então, é uma alegria. Que trio, hein? Que trio, nossa, hein? Isso é muito importante. A coxia, ela é que faz a história do teatro praticamente, né? Porque que é o estímulo que você tem de sair de casa para encontrar as pessoas. Bom, a Cissa, não preciso nem dizer, você sabe o que ela é
ela é essa coisa linda, mesmo na hora que ela passou o sufoco todo, da maneira como ela passou, como ela vivenciou, como ela foi verdadeira com ela, de sofrer, de comemorar, de contemplar, ela foi uma aula assim, de conduta com uma coisa trágica dessa, entendeu? Sim. Então, ela, assim, além dela ser uma pessoa brilhante, generosa, parceira, ela é uma amiga, uma irmã, uma pessoa que é uma loucura, é uma loucura, é uma loucura, é uma turbilhão. E conquistou, porque a Marta Medeiros, ela Sim. tem essa coisa de comunicar muito. A Marta Medeiros, eu acho que eu já fiz umas 5 peças dela. Sim, eu Foi de estava quando... lendo justamente, eu ia falar isso. Várias peças da Marta Medeiros. Amo a maneira como ela fala, ela é direta Sim. ao grão, ela tem uma maneira que todo mundo se identifica com alguma coisa, o jeito dela escrever, eu gosto muito dela. O Divã, quando eu fui chamado para fazer o Divã, estavam todos meio desesperados porque eles estavam fazendo uma adaptação que estava meio fora da... Não queria mostrar que era um processo psicanalítico. E quando eu cheguei, eu falei, gente, tem que mostrar a simplicidade da Marta, é o grande barato dela e da história. E aí o Divã foi o que foi. Ficamos um tempão em cartaz também. Foi uma sucessão. E aí eu comecei a me apaixonar pela literatura dela e pelos contos, pelas histórias. E você vai pegando e vai escolhendo. E a gente escolheu juntos e deu para a Regiane Antonini juntar todos, entendeu? E agora, no Simples Assim, é a primeira vez que a Marta resolveu botar a mão na massa, junto com a Rosane Lima, e fazer a adaptação do Simples Assim. Mas também Bacana feliz por demais. nada, tiveram outras. A Marta é parceirona. Bacana demais. Falando em Regiane Antonini, depois, mais à frente, você também dirigiu ela junto com um elenco bacana em Compulsão, né? Que foi um grande sucesso, uma comédia que tinha Rafael Zulu, o Cacau e Nossa. Gino. Fala pra gente um pouquinho A dessa Regina eu participação. já trabalhei várias vezes com ela, quando ela fez a adaptação de uma peça da Lília Cabral, que era O Futuro do Pretérito, que o Marcelo Sabac dirigiu. Junto a Regiane teve até uma vez que ela substituiu a Lília, quando a Lília estava grávida da Júlia, Sim. nessa época, e a Regiane entrou como atriz também. A Regiane também é da minha vida toda, Dores e Santas, Compulsão. Finalmente, eu dirigi ela, o queridíssimo Zulu, a Simone e o Cacau e Gino. Eram os 4 doidinhos. Era muito divertido também. Foi muito Eu teve uma bacana. peça também que eu gostei muito Diga. de dirigir, que foi assim, eu sempre tento fazer autores nacionais, sempre tento pegar textos nossos e tal. Mas aí, uma vez, no mês a dois, lá, os meninos lá de São Paulo me ligaram e me convidaram para dirigir o 6 semanas de dança, 6 aulas de dança em 6 semanas. E aí eu falei, puxa, eu vou ler. Quando eu li a peça, tinha uma cena que a velhinha falava assim, o cara falava assim, mas você dança muito bem, você não precisa de um professor. Aí ela olhava e falou assim, mas eu preciso de um par. E aí eu tive a sorte de dirigir com a Sueli Franco e com o Tuca Andrada, que a dedicação dos dois, tá? Também ficou um tempão em cartaz, eles dançavam, fizeram aulas de dança com o Carlinhos Jesus. Foi tão lindo, foi tão bonito o espetáculo. A Sueli, aquela potência também, cheia de vida, energia, nossa. Eu já pesquisei e vi que você é apaixonado por Sueli Franco, que tá aqui entre os nomes, já vai pensando pro final da live. Bem, outro que você é apaixonado, gosta bastante, chama-se Bem-vindo Siqueira, que você dirigiu em Um Fantasma Autoral, onde o Bem-vindo dava vida a um diretor de teatro, o diretor Miquel, e hoje é o Dia do Artista de Teatro. Fala um pouquinho dessa sua parceria com o Bem-vindo e desse espetáculo que tinha também o querido Alexandre Lino. Pois é, olha que turma aí, vamos falar, vamos combinar. A Maria é uma autora nova que me deu esse texto, que eu achei muito legal, que ela faz uma brincadeira com o Plínio Marcos. E eu achei incrível, ela correu atrás da beça e a gente conseguiu reunir o Bem-vindo, Alexandre Lino, uma galera muito bacana, muito legal, um elencaço. Bom, o Bem-vindo é um ator genial, né? Ele tem a plateia na mão, ele tem uma empatia, ele tem uma comunicação incrível com a plateia, direta. Foi um colegão, um parceiro, uma coxinha deliciosa, desculpa, junto com o Alexandre. Então foi muito legal. Acho que se a gente continuasse e metesse bronca, ela ficaria mais tempo em cartaz, porque era uma brincadeira, uma metalinguagem
bem divertida com o que eles faziam brilhantemente bem. E conviver com o Bem-vindo nos bastidores deve ser engraçadíssimo, né? Você deve rir a cada 2 minutos. Pedro Garcia Neto fazia também. Pedro Garcia Neto é sobrinho do Celular. O Celular é um dos meus melhores amigos também, sabe, Bonfim? Eu conheci ele quando eu fazia Jogo da Vida. Nós fomos fazer uma externa lá em São Paulo. E aí teve o lançamento do Asa Branca, que era um filme que o Edson fazia novinho. E ele estava casado na época com a Tânia Nardini, que eu conhecia daqui, que era uma bailarina maravilhosa. Faz um trabalho de diretor, é uma grande diretora hoje em dia também. E aí a gente foi apresentado. E viramos amigos, desde os 18 anos. E também tem uma história linda. Passaram-se anos. Quando o Edson fez 30 anos, a minha mãe deu para ele Dom Quixote de La Mancha. Passaram-se uns 15, 20 anos, minha mãe morreu. E o Edson pegou aquele livro do Dom Quixote de La Mancha, deu para mim e falou, está na hora da gente montar. E aí nós chamei o Rui Guerra para adaptar. O Rui Guerra fez a adaptação, virou Dom Quixote de Lugar Nenhum, que ele transportou para o Nordeste e fez o cordel do Quixote Doido. E que aí nós tivemos uma banda de Rebeca, o Edson fazia, foi uma coisa linda, mas olha que história linda. Maravilha, coisas do teatro, coisas da arte. Para você que está chegando agora, esse é o nosso Ernesto Piccolo. No dia do artista de teatro, estamos conversando e passando pela trajetória dele e ouvindo as suas histórias, que é muito, muito bacana. E se você pensa que o Ernesto está em casa, de isolamento, mas não está fazendo absolutamente nada, ele está em isolamento, está em casa, mas ele está trabalhando. Sabe por quê? Porque eu descobri que DPA está rodando várias cidades, é um infanto-juvenil, em módulo drive-in. Eu quero que você fale disso, e eu não sei, eu pesquisei na internet, eu acho que é o único infanto-juvenil circulando em modo drive-in hoje. Não sei então, se tem outro. Fala pra gente. Primeiro que é uma loucura, eu nunca esperei. Eu estava meio confinado, estou dando aula online, estou fazendo as coisas todas online. Aí vieram com essa possibilidade da gente fazer em São Paulo, como experiência. E aí nós fizemos uma live, como é que a gente ia fazer, como é que íamos proceder nessa... Aí a produção foi impecável, assim, todos nós fomos testados, fizemos um ensaio via Zoom, todo mundo lembrando as marcas, fazendo distanciamento, marcando 1,5 metro, os comprimentos que eles faziam, fizemos maneiras distantes. Começamos a elaborar como é que seria nesse momento pandêmico para a gente contar a história. Tivemos um momento vai ter face shield ou não vai ter face shield? Eu sou totalmente a favor que se use face shield. Eu acho que é uma coisa que tem que fazer parte nesse momento pandêmico. Tanto o álcool gel quanto o face shield. Os atores foram impecáveis, todos eles toparam no ato, acharam que ia ser incrível fazer dessa maneira, todos de face shield, álcool gel, como se fosse uma coisa normal, usual, que sempre tenha sido assim, não fazer ênfase, entendeu? Peguei um objeto, usei o objeto, lavei, limpei a mão com álcool gel e segue a peça e não precisa fazer como se fosse uma coisa de educação já dos tempos modernos pandêmicos. Sim. Fizemos as marcas todas assim, fomos para o Teatro Net, que agora mudou de nome, lá em Copacabana, do Frederico Heider. Ele cedeu para a gente, ensaiamos lá 2h30, todos testados, já no primeiro encontro. Ninguém teve, graças a Deus, até agora, ou não sei se é bom ou se é ruim, né? Hoje em dia já é bom que já tenha tido, não sabe. Fizemos lá o ensaio, tudo deu certo, a coreógrafa fez tudo de Porto Alegre, mostrou e mudou toda a coreografia. E aí nós fomos para o drive-in. Bom, drive-in, você sabe como é plateia, sabe como é teatro, a gente vive nisso, o burburinho, a bala, tudo isso tá na nossa vida. Sim. É outra coisa. Senta num lugar que você vai vendo os carros entrando, filas. Graças a Deus, fila de carro, que todas as sessões estavam lotadas. Foram entrando os carros. São Paulo super organizado, dentro de um estádio. Você vê aquele estádio todo e vários estacionamentos. Os carros vão parando nesses estacionamentos. Tem um sonzinho do lado, lá em São Paulo tinha. Aí começa, a gente fez um ensaio de localização, da situação, fica todo mundo situado no espaço e tal. Fizemos um ensaio e aí nós vamos para o espetáculo.
Qual é a surpresa? A plateia participa igual, quer dizer, da maneira que se pode. A Sim. buzina e o farol viram como se fosse palmas e cantar junto ou bater palma. Então, e eles interagem o tempo inteiro. Os meninos que são safos, as crianças, o Pedro, a Letícia e o Anderson, já começaram a puxar igual da plateia. Em vez de bate palma, agora toca o farol, toca a buzina, agora só o farol. Então eles fazem uma orquestra, Já uma pegaram plateia de a manha da carros. coisa. É a coisa mais emocionante do mundo. Você começa a perceber que é uma reinvenção de uma Sim, e dá essa possibilidade da gente estar fazendo teatro apesar desse momento pandêmico, entendeu? é Então, verdade. assim, teve uma hora que a Letícia falou: agora eu quero ouvir só as vozezinhas de vocês. Cantem bem alto. Aí você ouve aquelas vozezinhas pequenininhas dentro do carro, berrando, sabe? Que É delícia, gente. muito lindo, cara, é muito lindo. Ou seja, uma nova modalidade que o nosso diretor também já tem como experiência agora, né? Porque isso tudo, né? É o lado da pandemia que a gente teve que se reinventar, né? É o lado do teatro agora nessa modalidade e o famoso teatro virtual também que está acontecendo. Ó, o Marcelo Brou aqui mandando um abraço. Ele é Querido Marcelito, meu convidado adoro. de sexta-feira, hein? Marcelo Brou. E vamos de Eita! pergunta do Luciano Miguel. Eu tenho uma pergunta. Como foi para ele fazer a novela Alma Gêmea? Como era contracenar com a Carlinha Daniel e Ana Lúcia Torre? E qual a ligação dele com Anselmo Vasconcelos? E ele falou, saudades, Neco. Ah, querido, o Anselmo Vasconcelos ele fez comigo, o Galileu Galilei, Marcos Paulo e Anselmo Vasconcelos dirigiam. Nós fazíamos, eram 68 atores em cima do planetário, era no anfiteatro. E eu dividia o Galileu com o Antônio Pompeu e o Cláudio Savieto, e eu fazia ele jovem. Tinha a Leiloca, Denise Dumont, e era uma multidão, e Anselmo lá criando, fez um espetáculo muito bacana. E o Anselmo virou meu parceiro, o Ricardo Blatt, o Ricardo Petralha, Anselmo sempre trabalhávamos juntos. E aí, volta e meia, a gente se encontrou na Maconha da Mamãe, fizemos, Sim. depois da peça, fizemos o Terror na Praia todo, e a Maconha da Mamãe, ele foi um colegão, assim, muito bacana. E a gente estava onde? Na Alma história Gêmea, contracenar com Alma, Carlinha Daniel e Ana Lúcia Torre. Alma Gêmea que me botou na novela foi Yolanda Figueiredo, que trabalha na Globo. A Yolanda me chamou, o Jorginho Fernando já tinha trabalhado no Jogo da Vida, que foi a primeira novela que ele dirigiu, e fui fazer a novela do Valci Carrasco, que era uma delícia, né? Sim. Bom, Ana Lúcia Torre é uma atriz que puta que pariu, meu. Ana Lúcia Torre é um demônio em cena. Ela é uma atriz maravilhosa, também despudorada, estudiosa, concentrada, linda. A Carlinha é minha colega de tablado também. Eu vi a Carlinha, menina, indo assistir o Cavalinho Azul, o João e Maria com o irmãozinho, e deixaram. Então, eu conheci a Carlinha a vida inteira, fizemos Nossa Cidade no tablado juntos com o Damião. Então, assim, era minha colega de teatro, de colega, de vida também. Então, tinha essa intimidade, assim. Já O estava tudo em Du, casa. tudo em casa. O Du é um querido amigo, parceirão, gente boa, bom caráter, bom colega. Era o núcleo dele, ele botava todo mundo muito valorizado, assim, tinha um carinho, muito generoso, Du, sabe? Uma pessoa Então foi muito bacana, assim. Foi uma experiência bacana. Apesar de eu ter um pouco de receio assim, de novela, me deixa meio sufocado, de ficar 8 meses, tendo que ir para a Globo, aquela coisa toda. Ali foi muito prazeroso, foi um momento muito bacana. Show de bola para você que está chegando agora. Hoje é o Dia do Artista de Teatro. Nós estamos com o nosso ator, diretor e professor Ernesto Piccolo. E vamos agora de listinhas de nomes que eu encontrei na história do nosso querido Ernesto Piccolo. E aí eu vou citar esse nome. Você vai falar a importância dele para o teatro brasileiro. Vamos lá, hein? E você que está nos acompanhando também, por favor, fale conosco, tá? Encabeçando a lista, Fernando Torres. Fernando Torres, cara, o Fernando Torres, eu via todas as peças dele quando comecei no tablado. A Fernandinha Torres foi minha colega do tablado também. Nós íamos na festa, na casa da Fernandinha,
e que tinha Fernandona chegando das Lágrimas Amargas de Petra von Kant, Carrosita, Fernandinha dando festa, não tinha o que comer, Fernandona ia fazer sopa para os adolescentes, entendeu? Então, assim, além de ser uma pessoa de teatro, que produzia teatro, que fazia teatro, ele era uma pessoa da família, da agregador, um excelente produtor, um excelente diretor. E eu acho que, pelo que eu conheço da Fernanda e do Cláudio, um pai maravilhoso. E da Fernandona, sabe? Um Bom, mestre. mestre Fernando Torres, e agora nós vamos para um outro nome de peso, Bibi Ferreira. Bibi Ferreira, eu tive essa experiência com ela. Bom, ela cantava, né? Ela fazendo fazendo Piaf, era uma coisa emocionante. Acho que eu vi umas 20 vezes. E me emocionava sempre. Eu ficava lá na coxia. Eu tinha, acho que fazia infantil antes, então eu ficava lá escondido para ver a peça. Eu acho que eu vi muitas vezes a peça, mais de 20. Bibi também, genial, genial. Marília Pêra, eu também tive a honra de ver que eu fazia Pluft musical com a Lucélia Santos. Olha o elenco. Lucélia Santos, a intérprete da trupe, Cláudia Gimenez fazendo a mãe, Bebel Gilberto fazia a Mirabel, Guilherme Caram fazia o Perna de Pau, Pedro Paulo Rangel fazia o tio Gerúndio, Cândido Dan fazia o... Era um elenco, que era o Paulo Dos Gazola, o sonhos. João Brandão e eu, fazendo os marinheiros, e o Pluft era a Lucélia Santos. E aí acabava a nossa sessão, fazia 2 sessões, 3 sessões, acabava, entrava a Dona Marília, aquecendo a voz, subindo a escada, e ia fazer a Dalva de Oliveira, que o Talma dirigia. Nossa, também. Que maravilha. Aula. Então, nós já falamos, a Marília Pêra já estava aqui na lista e você já falou da importância dela, porque não tem como deixar de falar de Marília Pêra. E agora a gente vai seguir para Paulo Altran. Paulo Altran era um ator sensacional, né? Grande ator. Eu vi Pato com Laranja, eu vi ele com Tônia Carreira, eu vi ele fazendo novela. Ele era um ator maravilhoso, um ator genial. Genial. Ninguém contesta, é um gênio. Um gênio. Gênio. Paulo Altran. Um oi para a nossa atriz Helena Fernandes, que está aqui conosco. Seja bem-vinda, Helena. Colega querida. Fiz caça-talentos com a Helena. Nós Eu estávamos lembro. Ficávamos juntos, falando, fazendo fofoca. Nossa, mó barato. Adoro a Helena, adoro a Helena. E vamos seguir a nossa lista de Antônio Abujanra. Abujanra é um desconcertante, é um provocador, é um gênio, é um cara que inventava ininterruptamente e provocava os atores, e você via resultados incríveis nos trabalhos dele. É um mestre, um mestre, um mestre. Do que ele deixou, o legado, os criadores que continuaram o trabalho dele, você vê, só tem gente muito, 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 muito competente e talentosa. Eu tive a honra de conhecer porque ele é meio tio da Julinha Lemitz. A Julinha Lemitz é muito minha amiga. E aí teve o casamento da Julinha uns anos atrás. Nós fomos para São Paulo, teve uma moção, e ele estava sempre presente. Então, ele é realmente mestre dos mestres. Maravilha. E vamos agora de Maria Clara Machado. Maria Clara Machado é muito doido, porque quando eu entrei no tablado, com 12 anos, eu tinha medo. Sabe aquele lugar que é assim, a sala dela, ela parada, me dava um nervoso, eu sempre passava correndo pela sala para ela não me ver, para não ter que cruzar. E aí eu fiz a peça da irmã dela, que foi a primeira peça que eu fiz de final de ano, e ela veio falar comigo, a Clara, olha, parabéns, e eu fiquei muito nervoso, imagina, eu jovem, 12 anos, ela veio falar comigo, e aí meio quebrou aquele gelo. Passaram-se uns anos, e ela falou, olha, quer fazer uma peça infantil, o Cavalinho Azul? Estou precisando de um vendedor e também da bunda ou da cabeça do cavalo. Você quer fazer? Aí eu, pronto. Aí, pronto. E fui aluno dela, fiz aula com ela, Maravilha. fui dirigido por ela, chamava mendigo na rua para lotar o teatro. Ela me ensinava, vamos lá chamar, tá com pouca gente. Aí, a próxima vez tem que tomar banho, hein? Sobe lá em cima, então. Ficam vocês lá em cima. Aí botava aquela galera que nunca tinha ido. Enfim, ela ensinou esse amor ao teatro, né?
essa coisa amadora, essa coisa do palco vai fazer acontecer, e vamos lá, e pega ali o prego, vamos prender aqui, vamos ver como é que a gente resolve. E aí você... foi uma escola mesmo, foi uma sorte. Que bacana ouvir toda essa história. E vamos seguir de Sueli Franco. Sueli Franco, tá sem áudio? Não, não, tá normal. Vocês estão me Ah, ouvindo? Tá normal, Emília. ah. Tá normal. Sueli Franco, Sueli Franco é uma atriz que é uma loucura, assim. Primeiro que é uma profissional que você fala assim, eu preciso que você faça malabares, ela vai aprender malabares, ela vai fazer malabares. Então ela dançando, ela fazendo as aulas de dança, para fazer 6 aulas de dança, era uma coisa emocionante, incansável. O Tuca falava, poxa, eu tô até cansado. E ela vinha, fazia e dançava, e tava cheia, vamos lá, vamos ensaiar. E, sabe aquela pessoa que... É uma festa, né? É uma festa, é uma coisa, ela é gigante mesmo. Era lindo, lindo, lindo. E assim, o processo criativo, né? Isso conta muito quando a gente vai trabalhando, que vai criando, que vai somando as ideias. E eram sempre muito legais, muito... Tem uma geração, que é a geração da Sueli Franco, do Emiliano Queiroz, que são atores que... Pô, o Emiliano Queiroz, não sei se você vai perguntar, porque o Emiliano Queiroz foi uma das maiores emoções da minha vida nos últimos anos, quando ele veio me convidar para dirigir o espetáculo dele, Na Sobremesa da Vida, que era uma outra peça, era uma adaptação. Quando ele me ligou, quando me chamaram para dirigir, eu fiquei tão emocionado, assim, falei, meu Deus do céu, o cara que eu achava um gênio também como ator, que eu tinha visto ele fazendo o Genie, eu vi ele fazendo os trabalhos no Pagador de Promessas, era um ator que sempre do Dirceu Borboleta, eu falava, caralho, e aí você ser convidado para dirigir um trabalho dessa pessoa que você acha um gênio, é quase que... Eu fiquei muito agradecido, assim, eu chorei de emoção mesmo, eu fiquei fudido, assim, feliz da vida, sabe? E aí ele me trouxe 2 textos, um texto que era uma adaptação que ele tinha pago para as pessoas, para alguém fazer, e a biografia dele. E eu falei, pô, eu já me emocionei com o cara, agora eu vou falar que eu não gosto do texto. O texto era uma porcaria, eu não quero fazer esse texto. Não tem nada a ver com o que eu imagino de teatro, isso aqui. Aí eu falei, bom, Emiliano, eu não gosto muito da adaptação desse texto, mas esse teu texto aqui eu acho maravilhoso. Aí ele falou, ai, meu filho, ainda bem que você falou isso. Porque eu encomendei esse texto, eu paguei, eu acho bom o texto, mas eu também não me identifico muito com o texto. E aí eu falei, então conta a sua história. Vamos contar a sua história assim. Boa noite, eu sou Emiliano Queiroz, tenho 76 anos, e aí você fala o que você quiser. 2 dias depois, ele tinha 8 cenas prontas. E aí aí pronto, aí foi embora, a gente montou a peça. Que E era uma maravilha. emoção de ver Emiliano Queiroz. Depois a Sueli, você perguntou de quem que a gente pegou Emiliano. Não, Peguei assim, né? não entendi. Sueli Franco, a Emiliano você estava contando dele, mas aí agora vem outro nome que eu separei para você. Posso falar? Pode. Domingos de Oliveira. Domingos é um cronista cinematográfico do Rio de Janeiro, do Brasil, do amor, da história das relações modernas, contemporâneas. É um cara que foi fundamental na nossa história, de maneira de contar, o jeito de falar, os filmes que ele fez, as peças que ele dirigiu. Ele era incansável. Os textos que ele escreveu. Ele é um gênio, né? O Domingos de Oliveira e até a filha, né? Que faz uma filha que escreve bem pra caralho. E vamos seguir a nossa lista. Agora é Miguel Falabella. Miguel Falabella, eu conheço o Miguel Falabella há muitos anos, desde o tablado também, que ele fez tablado, ele fez Tempestade com a Maria Padilha, Paulo Reis. Eu conheci todos eles desde aquela época, assim. O Miguel, a gente teve assim, um desencontro na vida profissional, porque eu estava com as oficinas com o Rogério Blatt há muitos anos, ele foi assumir os teatros da rede, e aí ele falou que as nossas oficinas não eram importantes, que a gente ficava iludindo ator, que depois ia ter um bando de ator desempregado na porta da Globo. Ele foi meio escroto, assim. E a gente teve uma briga até pública, de jornal.
eu não sei se ele, eu sei que ele é uma pessoa muito generosa, ele é uma pessoa muito talentosa, ele já fez coisas incríveis, mas ele é uma pessoa que eu não tenho vontade de estar, se ele não tiver mudado, eu não tenho vontade de estar na vida com ele, não faz parte da minha vida, entendeu? Fechando essa listinha de 10 pessoas, Alexandre Lino. Alexandre Lino é um ator. Caralho, olha, eu vou te falar, eu conheço esse Alexandre há muito tempo, admiro o trabalho dele, mas eu fui ver um pastor despreparado, eu sabia quem era, mas estava desligado. E quando eu vi, a mulher vinha me entregar uma filipeta no começo do espetáculo, dizendo de Cristo, falando não sei o quê. Eu falei, eu não quero isso não. Mas eu tive a reação não de plateia, mas de pessoa. E aí, quando eu sentei para ver, que eu comecei a ver o trabalho dele, nossa, meu, eu fiquei louco. Aí eu falei, eu quero trabalhar com esse cara o resto da vida. É um ator e eu agora estou tentando seduzir ele para me ajudar aí num trabalho, vamos ver se ele consegue. Opa! Aí, Elino, hein? Fechamos essa 10 nomes da nossa lista com o nosso querido Ernesto Piccolo. E agora tem uma perguntinha, Ernesto. Você acredita que depois desse momento todo que a gente está vivendo, isolamento social, essa pandemia, quando os teatros reabrirem, você acredita que a galera vai valorizar mais o profissional da cultura, o ator, o profissional do teatro, por ter ficado tanto tempo afastado? Olha, eu espero que sim, viu? Porque eu acho que eles estão vendo qual é a nossa real importância nesse momento pandêmico, né? Eles estão lendo um livro, vendo um filme, ou acompanhando uma novela, ou vendo uma série, ou alguma coisa relacionada à cultura eles estão fazendo nesse momento. Eu espero, de uma maneira geral, sabe, no fim, que a gente consiga dar uma melhorada, né, na gente como ser humano, nessa falta de empatia, não deixarmos esses seres humanos escrotos que estão tentando tomar conta do nosso Brasil, que é lindo e maravilhoso, com pessoas solidárias e parceiras, que sempre pensaram no próximo, que sempre ajudaram, que sempre se reuniram em bem comum, sejam em todos os lugares. Não podemos deixar que essas pessoas nojentas, esses porcos imundos, que propagam ódio, desrespeito, preconceito, essas pessoas não podem passar. Nós somos maioria, nós somos muito maiores do que todos eles. Nós já tivemos um momento lindo de Brasil, nós já tivemos propagação da cultura nacionalmente, a gente viu grupos pipocarem no Brasil inteiro, e a gente tem que fazer com que a gente volte a ter essa esperança de que os seres humanos são pessoas bacanas, decentes, empáticas, bom caráter, humanas. Sim. Essas pessoas que estão aí, dessa raça escrota que está tomando conta, eles não passarão. Que daqui a pouco isso aí vai vir à tona, esses bandidos vão estar presos. Queimaram a Amazônia, sim. Estão acabando com os índios, sim. Estão querendo explorar a terra, sim. Não sei em nome de quem, não sei para quem, mas eu sei que a gente não pode deixar isso acontecer. E eu espero ardentemente que, junto com essa transformação humana que a gente vai ter, essas pessoas que vão estar reacordando para a vida, percebam que nós todos somos humanos e muito importantes, mais até do que como artistas, mas como seres humanos que vivenciam esse momento nesse mundo, nessa história, nesse universo, entendeu? Então, que todos nós somos importantes. Tanto o meu irmão que está vendendo a cebola na rua, quanto o artista que está contando história para acalmar ou entreter, ou então comentar, ou então discutir a vida do ceboleiro, entendeu? Todos nós somos muito importantes, eu acho, sabe? Concordo plenamente e o público também, inclusive para você que está nos assistindo, esse ano é ano de eleição. Fique atento, tá? Às promessas que nós já ouvimos em outras temporadas e saiba escolher bem para que nós não possamos viver novamente um caos, ou pelo menos amenizar a situação, já que nós temos aí alguns anos ainda para poder sobreviver, né, no meio disso tudo. Mas é você que é importante nessa história toda, você que está nos assistindo, é porque é você que escolhe lá na hora quem irá nos representar. Olha, Alexandre Lino, você é fundamental para o nosso teatro e para a vida. Te amo, concordo plenamente. Bem, para você que chegou agora, esse é o nosso querido Ernesto Piccolo.
no dia do artista de teatro. Ele foi o nosso escolhido para poder falar a sua história, compartilhar tudo que ele já vivenciou, falar dos nomes importantes para esse momento, para esse dia. E eu agradeço muito ao Ernesto Piccolo Neco, que é tão querido pela classe artística, tão querido pelos seus professores e pelo seu público, por ter aceito o meu convite. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre Lino, mais uma vez, por permitir esse encontro. E, Ernesto, eu sempre fui muito fã do seu trabalho e sempre acompanhei. Eu acho você um artista incrível, um artista necessário para os dias de hoje. Muito obrigado por tudo que você representa para o teatro. Muito obrigado por tudo que você representa para o público que está nos acompanhando e por toda vez que você nunca desistiu de levar uma história, de levar emoção, de levar uma reflexão para o seu público. Muito obrigado. Em nome de todos vocês que estão acompanhando, obrigado por você não desistir da arte, não desistir do teatro. Muito obrigado. Querido, muito obrigado você pelo carinho, pela atenção, pelo convite. Estamos juntos, está arrebentando. A Nissara é minha produtora, os Detetives do Prédio Azul. Uma paixão, uma parceira. Cuida dos atores, da técnica, de todo mundo com tanto amor. Gente, muito obrigado por estarem aqui. Valeu mesmo. Vinícius. Obrigado. Bom fim, querido. Muito obrigado, viu? Tamo Grande juntos. abraço. Estamos Grande juntos. abraço. Beijinho. Tchau, tchau. Beijo. Obrigado, Débora.